Imagina um mundo onde um grupo de K-pop formado por 3 garotas extremamente carismáticas não só dominam os palcos, como também defendem a humanidade de demônios ancestrais. Esse é o universo de Guerreiras do K-pop ou K-pop Demon Hunters, um filme que mistura ação, fantasia e muita música em uma animação cheia de estilo e que traz consigo uma mensagem muito poderosa para todo mundo que se esforça exaustivamente para tentar se encaixar. Guerreiras do K-pop foi uma das maiores surpresas do ano, eu fiquei muito empolgado e contagiado enquanto eu tava assistindo. Pra ter ideia, na verdade, a música chegou antes do filme pra mim. Eu tava ouvindo algumas músicas no modo aleatório e de repente começou a tocar uma música de Guerreiras do K-pop, eu achei muito legal. Aí eu peguei o celular pra adicionar e vi que era uma música do filme, eu falei, temos alguma coisa muito boa aí. Daqui a pouco eu falo um pouco mais das músicas que se tornaram esse sucesso absurdo, vou falar das minhas emoções também assistindo o filme, vou comentar também sobre o visual impressionante do filme, das inspirações pros criadores no desenvolvimento do filme, das possíveis continuações e spin-offs do filme que eu tenho quase certeza que vai se tornar uma saga, e claro, da mensagem que essa história quer passar, que vai muito além de demônios e grupos de K-pop. O mundo conhecerá vocês como estrelas do pop. Mas vocês serão muito mais do que isso. Vocês 3 serão caçadoras. E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Dario Pato e chegou a hora de falar desse filme de animação que está bombando não só no top 10 da Netflix, como também em todas as paradas musicais. Eu sempre reforço nos meus vídeos como eu gosto quando uma animação, além de entreter, também traz mais complexidade e camadas mais profundas na história que ela tá contando. No livro infanto-juvenil que eu escrevi, que vai ser lançado no primeiro semestre de 2026, fiquem de olho, eu me preocupei muito para que, além das aventuras mágicas que os personagens estavam vivendo, que tivesse uma mensagem por trás. Eu acredito que isso enriquece muito a trama, a gente traz mais camadas e profundidade pra história. Guerreiras do K-pop é uma animação musical cheia de estilo, cheia de ação, que diverte demais, mas com temas que vão desde autodescoberta, aceitação e inclusão. São temas que criam uma identificação com todo mundo que se sente diferente, excluído, rejeitado e que luta constantemente pra tentar se encaixar no que é mais aceito pela sociedade. Acho que isso dialoga com diversas pessoas que tenham vivências e experiências diferentes, e óbvio que pra mim, que sou um homem gay, vai pegar justamente nesse lugar. Embora não seja uma história LGBTQ mais explícita, a jornada de uma das protagonistas é uma metáfora tão forte e tão real sobre o medo de se mostrar ao mundo que é impossível a gente não se identificar. Guerreiros do K-pop é uma produção da Sony Pictures Animation, mesmo estúdio que nos deu os visuais revolucionários de Homem-Aranha no Aranhaverso e a Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. Inclusive tem vídeo aqui no canal onde eu falo sobre a Família Mitchell e a Revolta das Máquinas, filme de animação com uma protagonista LGBTQ+, que tá disponível na Netflix. Vou deixar um link aqui na descrição e no final do vídeo pra quem quiser assistir depois. A direção de Guerreiras do K-pop é de Meg Kang e Chris Appelhans, que são também co-roteiristas do filme. Mas a força motriz por trás do conceito é da Meg Kang, que tem ascendência coreana e de quem foi a ideia original do filme. Ela queria criar uma história que celebrasse a sua herança misturando mitologia coreana, demonologia e o sucesso global do K-pop. A inspiração para as caçadoras de demônio veio de uma referência maravilhosa: as xamãs coreanas que historicamente usavam cantos e danças em seus rituais para proteger as aldeias. No início do filme a gente vê uma sequência muito legal que atravessa várias e várias gerações, começando por essas xamãs nas aldeias e o canto e a dança evoluindo no decorrer dos anos, passando por vários estilos musicais até chegar no K-pop hoje em dia. E essa conexão entre performance e proteção é justamente o coração do filme. Cada apresentação, cada luta, cada duelo é envolto a esse monte de significado. O trio de protagonistas, Rumi, Mira e Zoe, fazem parte do Huntrix, que é um grupo de K-pop que existe só no filme e que dividem o estrelato com a vida secreta de caçadoras de demônios. Através da música e do amor dos fãs que reverberam ainda mais o que elas estão cantando, elas fortalecem uma barreira que vai impedindo a passagem dos demônios. A ideia é que elas consigam construir uma barreira que cele de uma vez por todas a passagem dos demônios para o mundo humano. No entanto, um demônio chamado Jinu sugere ao rei dos demônios criar um grupo de K-pop chamado Saja Boys para drenar a energia dos fãs e enfraquecer a barreira, em troca do rei dos demônios apagar a memória que ele tinha de quando era humano. Assim que conhecem os Saja Boys, as Huntrix já descobrem a natureza demoníaca deles e cria-se então a rivalidade entre esses dois grupos. Acham mesmo que vamos deixar roubarem os nossos fãs?
Vocês vão ter que lutar por eles. Não tem perdão. E o estilo visual é um espetáculo à parte. A iluminação dos shows é perfeita, parece realmente que a gente tá assistindo um show de verdade. A fotografia, então, é belíssima, cada quadro é muito bem pensado. Se a gente der pause em qualquer momento do filme, a gente pode imprimir e moldurar aquela cena que ela vai estar perfeita. E o filme tem muita referência de mangá e anime, seja nos exageros, nos emojis e nas artes gráficas que vão aparecendo. Algo que eu particularmente adoro, acho que traz um charme, uma estética muito legal pro filme. E tem algumas referências a K-drama também, tanto numa parte musical mais romântica do filme, como também no momento de câmera lenta, onde um leve esbarrão vira algo épico e grandioso e cinematográfico. Existem algumas referências de programas de TV coreanos também e, óbvio, os clipes de K-pop. Parece que cada apresentação, cada performance, cada bloquinho do filme é um grande clipe de K-pop. E o resultado disso é uma animação muito fluida, com bastante ritmo e cheia de energia. O filme acaba tendo um estilo próprio e único que pode ser comparado ao que foi feito também com Homem-Aranha no Aranhaverso. O filme é esteticamente muito bonito, muito deslumbrante, é gostoso ficar assistindo. E não dá pra falar de um filme de K-pop sem exaltar as músicas. O álbum do filme foi um sucesso estrondoso, alcançando o top 10 da Billboard. Praticamente todas as músicas estão na parada de sucesso. E isso é um feito muito raro pra trilhas sonoras de filmes de animação. É interessante que todos os personagens do filme têm dois dubladores, um pros diálogos e pras falas, e outro pras partes musicais. E são, de fato, cantores do mundo K-pop dando voz a esses personagens na hora do canto. E, inclusive, todas as músicas foram produzidas por grandes nomes da indústria fonográfica do K-pop que trabalharam com grupos de sucesso. Além disso, a música Take Down tem duas versões, uma que acontece durante o filme, interpretada pelas cantoras que fazem as vozes das Hunters quando elas estão cantando, e outra interpretada por 3 integrantes do Twice que toca nos créditos finais do filme. E as músicas são de fato muito boas, daquelas que terminam o filme e você continua cantarolando, elas são muito chiclete, elas ficam grudadas na mente. E aqui as músicas não são apenas um complemento, mas também um pilar da história. Por se tratar de grupos musicais, as músicas poderiam ser apenas genéricas, apenas para compor os singles que eles vão cantar no palco, mas as letras das músicas estão integradas à narrativa e têm um significado para as ações que estão acontecendo. O filme é de fato um musical onde cada canção não está lá apenas pro grupo fazer uma apresentação, ela ajuda a contar a história. Óbvio que existe uma diferença bem grande da letra das músicas cantadas pelos Saja Boys e das Huntrix. A letra das músicas dos Saja Boys são levemente mais viciantes, porém vazias de conteúdo, o que faz sentido já que eles são os demônios e a função deles é justamente manipular os fãs e deixar a mente deles mais oca. Já as letras das músicas das Huntrix fala sobre luta, fala sobre união, fala sobre vulnerabilidade. É uma metáfora bem interessante, talvez até uma crítica sobre o conteúdo musical em geral. Uma forma de dizer como a música pode tanto esvaziar ou manipular, como também empoderar e ser libertadora. Por mais que as Huntrix usem espada, voldo e facas pra lutar, pra se defender, pra enfrentar os demônios, a maior arma que elas têm é a música. E é através da voz da Rumi que o filme vai de encontro a algumas camadas mais emocionais. Logo no início do filme, a voz da Rumi começa a falhar e a gente acha que é algo simples, que um médico poderia resolver isso facilmente, mas então vem a revelação do passado da Rumi, que é filha de uma caçadora com um demônio. Ela é híbrida de caçadora e demônio. Ela não chegou a conhecer o pai nem a mãe, que morreu durante o nascimento dela, e foi criada pela Celine, que é treinadora das Huntrix. A Celine fez parte do Sunlight Sisters, o grupo anterior às Huntrix, do qual a mãe da Rumi era integrante também, e ela é a única que sabe que a Rumi é uma híbrida de demônio e caçadora. Então ela é a responsável por fazer a Rumi esconder as marcas que ela tem, esconder essa parte dela dos outros. De certa forma, apesar da Celine estar do lado dos mocinhos, as atitudes dela colocam quase como vilã da história da Rumi. Chega a ser até cruel a forma como ela trata as marcas que a Rumi tem, a forma como ela se refere àquilo. É uma parte da Rumi que a Celine simplesmente abomina. E é triste porque é a Celine que criou a Rumi, é a família que ela tem e que fez ela acreditar desde muito cedo que aquela parte é ruim, é a parte que ela precisa esconder, que ela precisa lutar para reprimir a todo custo. A Rumi foi criada pela Celine, então ela acredita que seguir o que a Celine diz é o certo, por mais doloroso que seja para ela. E a intenção da Celine de fazer a Rumi acreditar que ela é capaz de se livrar daquela parte dela só faz a Rumi sofrer. Por que você não consegue olhar pra mim? Por que não conseguiu me amar? Eu amo
Começou! Quantos de nós já não tivemos familiares e pessoas ao nosso redor assim, né? Que desde sempre nos ensinam que o certo é reprimir parte de quem nós somos para sermos aceitos, para que a gente se adeque a algo que eles esperam que a gente seja. Então a Rumi foi criada e cresceu escondendo esse lado demoníaco dela. E a motivação principal da Rumi para fazer mais e mais shows e lançar novas e novas músicas é para criar uma barreira definitiva, um Romum que cele de vez o mundo demoníaco, para que ela se liberte daquelas marcas demoníacas que estão tomando conta do corpo dela. E essa tentativa de esconder, de negar esse lado demoníaco, é o que tá fazendo ela perder o controle sobre a própria voz. Ela vive com medo constante de que as pessoas descubram o seu segredo, de que suas marcas sejam expostas e de que ela seja rejeitada. Essa luta interna é uma metáfora muito poderosa para a experiência de muitas pessoas LGBTQ+. O medo de não ser aceito pelos amigos, a pressão da família e da sociedade para esconder algo que você é, a vergonha por algo que você não consegue controlar, até o ponto de encontrar alguém que te conhece por inteiro, que te acolhe e que te aceita do jeito que você é. E isso acontece quando a Rumi começa a se aproximar do Gino. O Gino é um demônio que já foi humano e foi seduzido por esse lado mais obscuro, e apesar de serem experiências diferentes, histórias diferentes, eles se enxergam um no outro pelo medo que escondem dentro de si, pelos seus demônios internos que aqui existem de forma literal. A Rumi nessa tentativa de suprimir parte de quem ela é e o Gino querendo esquecer o passado dele, onde ele foi capaz de trocar a família pelo sucesso. Então o que era pra ser uma rivalidade entre a Rumi e o Gino acaba se tornando uma identificação, uma conexão, mesmo que o Gino não revele logo de cara toda a sua história. Os dois então evoluem quase que para um amor platônico, impossível de ser concretizado por diversos fatores. Mas o que prevalece mesmo é como um acaba ajudando o outro nessa jornada para enfrentar esses demônios internos. E aqui esses demônios internos literais e simbólicos acabam se misturando porque a gente vê que esses demônios começam a possuir e se apoderar das pessoas justamente quando elas estão em algum momento de fragilidade, quando elas estão se deixando dominar por pensamentos obscuros. Algo que leva a diversas interpretações, inclusive de saúde mental. Imagino que cada pessoa que assistiu esse filme deve ter sentido alguma coisa diferente com relação a isso. Mas a Rumi e o Gino conseguem lutar contra isso, com a Rumi ajudando o Gino a enxergar que existe uma parte boa na alma dele, e o Gino ajudando a Rumi a entender quem ela é. E isso reflete diretamente na voz da Rumi, que vai melhorando à medida que ela passa a se aceitar. A voz da Rumi não tava ruim porque a parte demoníaca tava tomando conta dela. A voz tava ruim porque ela não aceitava aquela parte dentro de si. Por quê? Nessa relação com o Gino, a Rumi conhece os dois animais de estimação dele, um tigre meio demoníaco e um pássaro de 6 olhos. Esses dois animais são baseados numa arte popular coreana chamada Minhwa, e a diretora Maggie Kang falou que apesar desses animais viverem entre os dois mundos, eles não são demônios. Ela não deu muitos detalhes sobre o que esses animais são de fato, deixando tudo ali meio misterioso, meio no ar, provavelmente pensando que ela pode ainda explorar isso numa continuação do filme. Daqui a pouco eu falo sobre isso. O que você é? Então temos um filme de fantasia, um filme musical, um filme de ação, um filme de romance, por que não? E um filme de autodescoberta. A letra da música Golden resume perfeitamente essa jornada de autodescoberta da Rumi. Tem algumas frases da música como chega de me esconder, eu vou brilhar, finalmente viver como a garota que todos me veem. São todas mensagens que parecem dizer uma coisa para as pessoas, mas têm um significado mais profundo para a Rumi. E através dessa música e de toda a transformação que a Rumi passa no decorrer do filme, quando ela abraça sua verdadeira identidade, ela não só encontra uma paz interior, como ela também liberta o seu maior poder. Então se antes, quando a Rumi estava se escondendo, era o que de certa forma estava contribuindo para tudo se colapsar e os Saja Boys atingirem o seu ápice e os demônios praticamente tomarem conta de tudo, a libertação da Rumi, ela assumir quem de fato é o que faz elas vencerem no final. E mesmo as amigas ficando em choque e rejeitando a Rumi no começo, algo que aconteceu principalmente por desinformação e falta de conhecimento, depois disso elas entenderam e aceitaram a Rumi do jeito que ela é. Quando a amizade é verdadeira, quando o amor envolvido é genuíno, é possível entender, aceitar, respeitar
e, acima de tudo, vencer qualquer tipo de preconceito. Na batalha final, o Gino tem o seu momento de redenção, sacrificando a si mesmo para salvar a Rumi. Com isso, ele transfere a sua alma restaurada para Rumi, e as Huntrix finalmente derrotam o Rei dos Demônios e os Saja Boys e selam os demônios, restaurando o Whole Moon. Ao final, a Rumi não tem mais vergonha das suas marcas, ela consegue se mostrar por inteiro e fica até mais autêntica. E assim ela se sente livre para celebrar junto com as amigas e com os fãs. É um final feliz para essa história, mas que obviamente deixa muitas pontas soltas. Talvez se o filme ficasse apenas nesse dilema da menina meio caçadora, meio demônia, que se envolve e se apaixona por um demônio, a história ficaria meio rasa e próximo de muitos clichês de histórias que a gente viu recentemente, mas a estética, o visual, as músicas, as referências culturais coreanas trazem algo novo pro filme. E prova que essa equação gerou um resultado único é a recepção positiva que o filme tem tido. No Rotten Tomatoes, Guerreiras do K-pop tem mais de 95% de aprovação da crítica e 90% do público. E com esse sucesso, a pergunta que não quer calar é: teremos uma continuação de Guerreiras do K-pop? Até o momento de gravação desse vídeo, nem a Netflix nem a Sony fizeram um anúncio oficial. No entanto, os criadores já afirmaram em entrevistas que eles têm muitas ideias para expandir o universo de Guerreiras do K-pop. A Maggie Kang mencionou que há histórias paralelas e perguntas que ficaram em aberto que podem ser exploradas no futuro. De cara, a gente já pode pensar na relação do pai e da mãe da Rumi, que a gente não viu, a gente nem sabe quem é o pai da Rumi. A gente não sabe muito o que aconteceu com os Sunlight Sisters, que é o grupo da mãe da Rumi, junto com a Celine também, como esse grupo acabou. Daria pra explorar e conhecer um pouco mais da Celine também. Dá pra explorar o que aconteceu com a alma do Gino agora que ela está com a Rumi. Será que existe aí alguma forma do Gino voltar em carne e osso? Além disso, tem também os animais de estimação dele, que, como eu falei agora há pouco, a diretora disse que esses animais não são demônios, né? Então o que são exatamente? É parte do folclore coreano? Tem alguma história mais complexa sobre esses personagens? Guerreiras do K-pop é um filme repleto de reviravoltas, todo momento tem um plot twist, parece que a cada 15 minutos tem uma nova revelação, então eu imagino a quantidade de elementos que os criadores podem ter desenvolvido para esse universo. Inclusive é um filme com tantos detalhes, com tantas possibilidades, que ele facilmente se encaixaria numa série, por exemplo. Se ainda houver demônios para enfrentar, se o selo se romper de alguma forma, daria para ter muitas outras aventuras das caçadoras de demônio, das guerreiras do K-pop. Guerreiras do K-pop é a prova de que uma animação pode ser ao mesmo tempo estilosa, divertida e profundamente emocionante. A história da Rumi nos lembra que todos nós temos nossas batalhas internas, nossos demônios para enfrentar, e que o caminho para a verdadeira força passa pela aceitação, tanto das pessoas que nos amam, como principalmente a nossa própria. Mas e você, o que achou do filme? Acha que ele merece uma continuação? Qual tipo de continuação ou spin-off poderíamos ter de Guerreiras do K-pop? Eu vou deixar um link pro vídeo onde eu falo sobre a família Mitchell e a Revolta das Máquinas, filme super divertido da Sony Pictures Animation também, que está disponível na Netflix e com o protagonista LGBTQ+, e um vídeo onde eu falo sobre toda a polêmica envolvendo o filme Hélio da Pixar. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então num próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau.